Boa tarde, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Denilson, líder do diaconato, e nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma série de Gênesis, né? Vamos estar falando do capítulo 39 de Gênesis, da história de José, da vida de José, que José ele foi levado ao Egito pelas mãos dos ismaelitas, né? E ali ele foi vendido como escravo para Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, né? Que comprou José como escravo. E ali José, ele tinha o que de diferente? Ele tinha o que? A presença de Deus sobre a vida dele, sobre as mãos deles, né? José foi comprado como escravo. E ali, né, Potifar, observando tudo que José fazia, prosperava, né, crescia com formosura. Ele olhando aquele homem trabalhando, fazendo as coisas, sendo abençoado, ele fez o que, Potifar? Pegou José e levou ele para a sua casa, para o seu lar. Para quê? Para administrar o lar dele, para cuidar do lar dele, das coisas de Potifar, né? E ali José foi fazendo aquilo que ele fazia de melhor, trabalhando com excelência, servindo, né? Porque ele sabia que Deus estava com eles. Deus estava com ele independentemente da ocasião, da situação. E ali José trabalhando na casa de Potifar, o Senhor, né, abençoou o lar de Potifar, abençoou a casa de Potifar, né? Tudo ali prosperou, cresceu com formosura. E ali José foi trabalhando, fazendo o que ele sabia fazer de melhor. E Potifar confiou tudo nas mãos de José, né? Potifar não se preocupava com nada, porque José fazia as coisas com excelência, né? E teve uma época também que José, por ser bonito, por ele ser, né, de boa aparência, ter uma boa formosura, o que aconteceu? Ali na casa de Potifar começou a entrar o quê? A cobiça, o desejo, a malícia, o pecado, né? Querendo entrar na vida de José, através de quem? Da mulher de Potifar, da sua serva, que começou a desejar ele, né? Cobiçar. E toda vez que ela via José, ela investia, né? Ela chamava ele para ir nos lugares para se deitar com ele, e toda vez ele conseguia se safar, né? Escapar dessa cilada, né? Desse pecado que vinha sobre a vida dele, né? E ali ele começou a resistir. Aí teve um certo tempo que que José chegou na casa de Potifar e não tinha ninguém, não tinha nenhum servo, só estava ele, né? Ele chegou para fazer o serviço dele, aquela rotina dele, fazer todos os dias trabalhando, fazendo o melhor, com excelência, né? E ali José estava fazendo o serviço dele, e o que aconteceu? A mulher de Potifar chegou na casa, chegou de surpresa, foi aonde estava José e convidou ele novamente para se deitar com ele. E ele, como homem de Deus, temente a Deus, né, servindo a Deus com excelência, né, porque ali Potifar tinha dado tudo para ele administrar, né. Ele falou assim, você poderia mexer em tudo, menos na serva, né, na esposa de Potifar. E ele sempre se livrando dela, escapando dela. Chegou um certo tempo que ela pegou, agarrou ele, né? E ele saiu correndo. E neste momento que ele saiu correndo, as vestes deles ficou sobre a mão da sua serva. E o que aconteceu? Aí entrou novamente o quê? O pecado, a mentira. Ela viu que ele saiu correndo, começou a gritar, chamou os homens daquele lugar que veio, né? E ela disse a eles que o José tinha atacado ela. E quando ela começou a gritar, ele saiu correndo e acabou esquecendo as vestes dele lá. Mas isso não foi verdade, né? Foi uma mentira que ela colocou, né, sobre a vida de José para incriminar ele, né, por causa
por causa do quê? Por causa ela desejava ele e não poderia, porque ele é um homem temente a Deus, um homem de Deus, né? E ali, logo quando Potifar chegou na casa dele, né? Ela contou essa história, contou essa situação. Potifar não acreditou muito e ficou irado, né? Pela situação que tinha acontecido. O que ele fez? Ele pegou e encarcerou José, colocou José na prisão, né? Por esse fato, por ter acontecido. E aí José foi para a prisão. Ele ficou ali na prisão por muito tempo, né? Mas mesmo assim na prisão, né? Na dificuldade, na situação que ele estava ali, naquela prisão, ele continuou fazendo as coisas, continuou sendo abençoado por Deus, né? Naquele lugar, né? O carcereiro dali não precisava fazer nada, porque Deus estava com José ali e ele fazia de tudo, prosperava naquele lugar, prosperava, que eu falo assim, né? Era abençoado, porque muitas das vezes somos nós, né? Muitas vezes você vê assim dificuldade, situação que você acha que não tem mais jeito, mas Deus está contigo. José estava ali na prisão e o Senhor estava com ele. Então essa é a história de José, que ele passou, que nós podemos aprender que quando a mentira entra na nossa vida, quando o pecado entra na nossa vida, o que nós devemos fazer? Temos que resistir, porque o pecado vem todos os dias, não importa para quem seja. O pecado ele vem para mim e para você, mas nós temos que estar firme, aliançado com Jesus, igual José estava, né? Firmes e fortes, independente da situação. Deus está com você, Deus está na sua vida. Muitas vezes as pessoas, nós falamos assim, e às vezes nós estamos num lugar, não tem ninguém, numa loja não tem ninguém, a partir que nós, no momento que nós chega, aquela loja enche, né? Porque a palavra de Deus fala, onde tem luz, as trevas não permanecem, e nós somos luz, tá bom? Esse é o capítulo 39 de Gênesis. Eu agradeço pela oportunidade, que nós venhamos aprender mais e mais da palavra de Deus e que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Dependente da situação, Deus é com vocês. Amém. Um abraço. Deus abençoe.